Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua exaltará a tua justiça. Aqui, Davi promete usar sua voz, o que obviamente é realizado como era músico, para louvar a misericórdia e o amor de Deus. Além de louvar a Deus por ser o Deus da sua salvação e o Deus que o livraria da sua culpa. E então ele diz: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. E nesta sequência, ele fala sobre sua língua, seus lábios e sua boca. E diversas vezes vemos o foco nesse ponto, na preocupação bíblica com o pecado. Como já mencionei, quando Isaías contemplou a glória de Deus no templo, ele exclamou em seu próprio desespero: ai de mim, sou um homem de lábios impuros. Nós olhamos para Romanos capítulo 3, onde o apóstolo Paulo fala sobre a essência da nossa corrupção humana. Ele fala sobre os nossos lábios, a nossa língua, nossas gargantas e bocas, como um veneno de víbora, veneno mortal de cobras venenosas. Está nos nossos lábios. Tiago dedica quase um capítulo inteiro em sua epístola para falar sobre o poder da língua para causar estragos com sua capacidade destrutiva, pela forma como usamos nossa língua para denegrir outras pessoas com nossas mentiras, com nossas calúnias, com nossas fofocas e assim por diante. E assim, Davi aqui está pedindo que Deus cure sua boca para que, em sua expressão e experiência de perdão, ele seja capaz de usar aquele órgão para cantar em voz alta a alegria de sua salvação. E ele disse: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. E ele está pedindo a Deus para abrir seus lábios. Dai-me a possibilidade de falar, e o meu discurso e a minha música serão sobre a tua grandeza. Pois não te comprazes em sacrifícios e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Agora observe que aqui Davi faz uma referência direta à provisão para culpa, expiação e perdão, que é estabelecida nas cerimônias da antiga aliança, onde no dia da expiação o animal era morto e colocado sobre o altar, depois que os pecados do povo eram transferidos para ele por imputação, e todo o ritual no Antigo Testamento era planejado para oferecer um sacrifício a Deus, a fim de satisfazer a ira e a justiça de Deus. E é contra isso que todo penitente se depara, a justiça de Deus. Lembre-se do que eu disse antes, que o comentário mais revelador de Davi foi quando ele reconheceu que Deus, em sua justiça, tem todo o direito de julgá-lo. E quando nos tornamos conscientes do nosso pecado diante de Deus, o nosso problema é a sua justiça. E como as exigências de sua lei como podem a exigência de sua retidão e sua justiça serem satisfeitas? E lembramos que quando a igreja articula sua doutrina da expiação de Cristo, essa doutrina da expiação é articulada em termos de dois conceitos críticos: substituição e satisfação. Que a justiça ou retidão de Deus é satisfeita pelo
nosso substituto, que oferece a si mesmo como sacrifício de uma vez por todas diante de Deus. E na cruz, Cristo, o nosso sumo sacerdote, se posiciona. Ele se oferece diante do Pai, assim como os sacerdotes do Antigo Testamento ofereciam os animais no altar do sacrifício. E o ponto abordado pelo autor de Hebreus no Novo Testamento é que o sangue de touros e bodes não pode tirar o pecado. Que as ofertas de sangue que foram feitas no Antigo Testamento no altar de sacrifício foram feitas para satisfazer as exigências da justiça de Deus. Mas eles, em si mesmos, eram completamente impotentes para cumprir o trabalho. O significado daqueles sacrifícios de animais e daquela cerimônia elaboradamente trabalhada no Antigo Testamento era para ser um sinal ou uma sombra, um tipo daquilo que viria no futuro, quando o sacrifício meritório e perfeito fosse oferecido pelo Senhor, pelo grande sumo sacerdote que não teve que ser repetido ano após ano, mas foi oferecido de uma vez por todas. E assim, Davi já entende que não há poder inerente naqueles sacrifícios do Antigo Testamento e percebe que o que Deus quer da alma de uma pessoa que se humilha diante dele e que se arrepende genuinamente não é o sacrifício de sangue de um animal. Então ele diz: pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te os daria. Eu ofereceria quaisquer sacrifícios que tu quisesses agora, Deus. Mas eu entendo que isso não é suficiente. Qualquer sacrifício que eu ofereça, qualquer animal, eu não serei capaz de pagar pelo meu crime contra ti. Agora, novamente, Davi não está menosprezando o significado da lei cerimonial do Antigo Testamento. Ele está olhando além disso, para o significado completo que não virá até o filho maior de Davi, que na verdade, antes de tudo, é aquele que torna possível para Davi ser perdoado, seu filho que também é o seu Senhor. Mas ele disse: não te agradas de holocaustos, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Em outras palavras, o único sacrifício que Davi tem para oferecer a Deus neste momento é o seu espírito quebrantado, o seu coração contrito. Agora, uma das coisas mais importantes que precisamos aprender sobre o arrependimento é a natureza do verdadeiro arrependimento, distinto das formas falsas ou inautênticas de arrependimento. E a distinção que fazemos em teologia é a distinção entre atrito e contrição. Se quisermos olhar para o atrito, podemos olhar para um exemplo encontrado no Antigo Testamento de Esaú, que vendeu sua primogenitura a seu irmão Jacó, porque estava com fome, queria uma tigela com mingau, ou uma mistura de lentilhas, como é chamada. Ele entrega todo o seu direito de primogenitura para seu irmão. E depois que ele consumiu este alimento, e sua barriga ficou satisfeita, e ele percebeu a severidade do preço que pagou para conseguir a sopa, então ele se arrependeu de tê-lo feito. E ele, segundo o livro de Hebreus, se arrependeu com muitas lágrimas. Mas o arrependimento de Esaú é visto como atrito, não contrição. E aqui está o que é atrito. É um arrependimento motivado por medo de punição ou uma
perda subsequente devido às consequências da ação. Não é um remorso genuíno, porque alguém fez algo mal ou ofendeu outra pessoa, ou por ter ofendido supremamente a Deus, mas sim uma tristeza motivada por algum tipo de perda pessoal. Atrito é o tipo de arrependimento que você vê nas criancinhas, quando você as pega com a mão no pote de biscoitos e elas olham para você e dizem: "Oh, me desculpe, desculpe, me desculpe, me sinto muito, não me bata." Mas a tristeza deles não é motivada por uma consciência pesada, mas por medo da punição. E há aqueles que se arrependeriam em busca de uma passagem para fora do próprio inferno se pudessem, mas novamente não têm sinceridade de coração por terem ofendido a Deus. E a alternativa é o exemplo, como mencionei, de Esaú, que se arrepende porque perdeu algo que não queria perder. Lamentamos se nós, por causa das nossas ações, perdemos o nosso emprego, ou perdemos as posses, ou perdemos o nosso status na sociedade, e lamentamos ter sido pegos. Lamentamos ter que enfrentar as consequências do nosso pecado. Isso é atrito. Mas o arrependimento vem de uma tristeza genuína por ter ofendido a Deus, por ter feito o que sabemos ser pecaminoso. E é isso que Davi diz, que está experimentando. Deus, meu coração está partido. Meu espírito foi esmagado, porque tu me despertaste para a terrível realidade do meu pecado. Vemos nas Escrituras que quando as pessoas são quebrantadas por um encontro com Deus, há uma experiência de humildade que é genuína. Mencionei que estava escrevendo um livro sobre o amor de Deus e, enquanto trabalhava em 1 Coríntios 13, por exemplo, notei que uma das frases em 1 aos Coríntios 13, onde Paulo descreve o que o amor é e o que não é, ele diz que o amor não se ufana, não se ensoberbece. E imediatamente pensei na arrogância e no orgulho dos fariseus, que se exibiam e exibiam sua posição diante do povo. Eles adoravam os assentos dianteiros na sinagoga e exibiam os filactérios de suas vestes para mostrar sua elegância diante do povo. E pensei na expressão que temos em inglês, orgulhoso como um pavão, porque vemos o pavão macho com suas belas penas, abrindo as penas da cauda, abrindo-as para se exibir. E então ele começa a desfilar pelo cercado para que todos possam ver sua beleza. Eu gosto de ir para o mato durante a temporada de caça na primavera, porque há poucas paisagens que você verá na natureza que podem ser comparadas ao peru macho durante a estação de acasalamento. Que o peru macho, quando está tentando atrair a fêmea para si, ele exibe uma elaborada cerimônia ou ritual, um ritual de acasalamento, onde a primeira coisa que ele faz é espalhar, abrir as penas de sua cauda. Então ele literalmente se infla para que o seu peito fique em evidência. Então ele começa o ritual onde ele dança. Ver isso na floresta é inacreditável, porque é uma coisa rara que o ser humano consegue ver. Mas eu me pergunto se é isso que Paulo tem em mente quando fala daqueles que se gabam de seu orgulho e se ensoberbecem. É exatamente o extremo oposto da experiência que as pessoas têm quando encontram a santidade de Deus. Vemos novamente Jó. Quando Deus fala com Jó, assim como Davi está dizendo aqui, Jó diz: eis que sou vil e me arrependo no pó e na cinza.
e porei minha mão sobre a minha boca, e não falarei mais contra ti. Ou outros santos do Antigo Testamento dirão: sou um verme e não um homem. Agora, isso vai contra toda a mentalidade de narcisismo que caracteriza a cultura em que vivemos, onde acreditamos que a autoestima é uma das características mais importantes que as pessoas podem ter. E Deus nos livre de fazer as pessoas se sentirem culpadas por sua maldade e tirar deles sua vangloriada autoestima. Agora, creio que a dignidade do ser humano é importante e que existe um lugar onde devemos proteger a frágil confiança do ser humano e não esmagar o espírito das pessoas. Eu certamente creio nisso, mas não podemos ir tão longe com essa preocupação com a autoestima que criamos pessoas endurecidas para serem quebrantadas pelo Espírito de Santidade que nos coloca de joelhos, assim como Davi experimenta aqui, quando ele prova a contrição, onde diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. A face de Deus se vira contra os orgulhosos, mas ele ouve o clamor dos humildes. Deus nunca desprezou uma pessoa que foi diante dele em contrição, com o coração partido, cujo coração está partido por causa da consciência de sua pecaminosidade. Quando Jesus ensina as bem-aventuranças do Novo Testamento, ele diz em um dos evangelhos que a primeira bem-aventurança é: bem-aventurados os humildes de espírito. E então, bem-aventurados os que choram. E a ideia que é comunicada ali, que os humildes de espírito são aqueles que foram humilhados, aqueles que se sentem pobres, aqueles que se aproximam de Deus com o mesmo espírito de que Davi está falando aqui, e que estão de luto, não apenas pela perda de entes queridos para a morte, mas eles estão lamentando os seus pecados. Novamente, era costume que as pessoas no Antigo Testamento rasgassem suas vestes e vestissem pano de saco e cinzas. Se víssemos alguém fazendo isso hoje, enviaríamos os homenzinhos com roupas brancas e a ambulância para buscá-las, porque diríamos que isso é muito extremo. Mas esta é a reação externa, ao arranco interior da alma, quando essas pessoas estão experimentando o encontro com Deus. E o ponto que Davi entende é: Deus, tu nunca desprezarás esse espírito, para que quem se apresente diante de Deus em espírito de penitência, em espírito de contrição, não tenha medo de ser expulso de sua presença. E finalmente Davi termina o salmo com essas palavras: faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então agora Davi está dizendo: não castigue a nação e a cidade santa por minha causa. Tu me fizeste rei sobre Israel, e por causa do meu pecado toda a terra está de luto. Mas, ó Deus, por favor, faze bem a Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. E aqui termina o salmo. Mas temos mais uma aula restante. E embora estejamos terminando o Salmo 51 hoje, e em nossa próxima lição veremos o Salmo 32, onde Davi escreve o que acredito ser a continuação deste salmo, sua expressão pela alegria do perdão.